Olá, meus amigos, tudo bem? A gente está aqui para gravar mais uma das nossas devocionais. Hoje, eu não quero começar essa devocional com um texto bíblico. Eu quero começar essa devocional com uma pergunta para que nós possamos pensar a respeito disso e que a partir dessa pergunta a gente possa ir refletir a respeito de algumas coisas que eu acredito serem muito importantes nesse contexto que nós estamos vivendo. A pergunta é a seguinte: o que você faria hoje se descobrisse que amanhã seria o pior dia da sua vida? É isso mesmo. O que você faria hoje se soubesse que amanhã você passará pelo pior sofrimento da sua vida? Ou imagine um cenário onde amanhã será o primeiro dos últimos dias da sua vida. E que estes últimos dias, estes últimos momentos, serão os momentos mais difíceis da sua história. O que você faria hoje? Muitas coisas passam pela nossa cabeça, coisas que nós gostaríamos de fazer, pessoas que nós gostaríamos de abraçar, lugares que nós gostaríamos de visitar, sonhos que nós gostaríamos de realizar. E existe um texto bíblico, uma cena narrada nos evangelhos que pode nos ajudar a pensar de forma muito prática e dando talvez para a gente uma luz, um caminho, uma possibilidade que a gente não pensaria se a gente não olhasse para esse cenário dessa forma como a gente vai fazer. Eu peço para que você, junto comigo, volte os seus olhos para aquele momento em que Jesus se reúne com seus discípulos para uma ceia, uma refeição no contexto da Páscoa. Ficou conhecido aquele momento, historicamente, como a última ceia. E por que eu peço para que você olhe para a última ceia? Porque lembra da nossa pergunta, o que faríamos hoje se descobríssemos que amanhã seria o dia mais difícil da nossa história? Quando nós olhamos para a última ceia, é exatamente esse o cenário de Jesus. O que vem a seguir são os dias mais difíceis da história do ministério de Jesus. O que vem a seguir é a traição, o que vem a seguir é a negação, o que vem a seguir é o abandono, o que vem a seguir é o sofrimento, a angústia e a morte. E o que Jesus faz naquela ceia, o que Jesus faz naquela refeição é muito importante quando a gente para pensar no que faríamos hoje se descobríssemos que amanhã seria o dia mais difícil da nossa história. Nós poderíamos pontuar aqui que Jesus está próximo das pessoas que ama, dos seus amigos, uma coisa importante a se fazer num contexto de sofrimento, se aproximar das pessoas que nós amamos. Nós poderíamos pontuar aqui também a boa comida, uma boa refeição. Isso ajuda muito na preparação para um momento de dor, de angústia e de sofrimento. Mas eu não quero falar nem sobre boa comida e não quero falar sobre boa companhia. São coisas importantes. Mas Mateus, ele faz referência a algo muito peculiar quando ele narra aquela refeição que Jesus faz com seus discípulos no momento da Páscoa. Mateus 26:30 diz que depois de terem cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Como assim? Está falando do passeio que Jesus deu com os discípulos para o Monte das Oliveiras? Não. Não é o passeio que Jesus faz no Monte das Oliveiras, mas o que ele faz antes de ir para o Monte das Oliveiras. Ele canta um hino junto com os seus discípulos. Não é muito comum a gente olhar nos evangelhos, é o único registro, na verdade, nos evangelhos, sobre Jesus estar com seus discípulos cantando um hino. Não é algo muito comum da gente encontrar nas narrativas, mas é algo que Mateus faz questão de pontuar. E que hino é esse que Jesus cantou? Como assim Jesus cantou um hino, pastor? As canções, elas sempre fizeram parte da história dos judeus. Elas sempre estiveram presentes como um elemento assim muito importante, fundamental na cultura judaica. A gente olha para o livro dos Salmos, são 150 salmos, 150 canções, 150 hinos que historicamente fizeram parte da cultura dos judeus, dos seus ritos, das suas celebrações. Aquela refeição que Jesus faz com seus discípulos não é uma refeição comum, é uma refeição que eles fazem num contexto da Páscoa. Então tem um cerimonial, tem um rito que é celebrado naquela refeição. E parte daquele rito era cantar algumas canções.
Que canções eram estas? Eram conhecidos e são conhecidas até hoje como os Salmos de Hillel. O que seriam, pastor, estes Salmos de Hillel? São canções de louvor, de adoração e de exaltação a Deus diante das circunstâncias da vida. E circunstâncias estas as mais diversas. Em tempos de alegria, em tempos de dor, nós encontramos os salmistas celebrando ao Senhor em todos os momentos. Então os salmos de Hillel, os salmos de sofrimento, eram aqueles salmos que nós encontramos ali do Salmo 113 até o Salmo de número 118. Estes 6 salmos, eles estavam presentes do rito, no cerimonial da refeição da Páscoa. E Jesus e os seus discípulos, ao celebrarem a Páscoa, ao organizarem aquela refeição, como todo bom judeu, eles cantam estes hinos. 2 hinos eram cantados antes da ceia, o Salmo 113 e o Salmo 114. E do Salmo 115 ao 118, os 4 últimos hinos, eles eram cantados depois da ceia. Pastor, o que tem a ver cantar um hino com se preparar para um cenário de sofrimento? Tudo. Quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para Jesus, nós observamos esta cena, a gente pode aprender que no momento de sofrimento, uma canção inspirada por Deus pode nos encorajar, nos fortalecer, nos aliviar, nos encher de amor, nos dar ânimo para prosseguir. A música, ela pode ser uma ferramenta a qual Deus usa para trazer fortalecimento e encorajamento para cada um de nós. Quantas vezes você se viu triste e ao ouvir e cantar uma música, Deus renovou as suas forças. Deus te deu ânimo, te deu coragem. Quantas vezes também triste você, ao ouvir ou cantar uma música, ficou ainda mais triste. Com isso, eu quero que você pense a respeito de algo muito importante. Uma pergunta que eu quero te fazer, na verdade. Que pergunta é essa? Uma outra pergunta, né? Qual tem sido a sua playlist nestes dias de quarentena? Qual tem sido a sua playlist nestes dias de isolamento e de distanciamento social? O que é que você está colocando aí no seu smartphone? O que é que está presente aí no seu fone de ouvido? Quais são as canções que têm feito parte do seu dia a dia? Acredite, existem músicas que Deus pode usar para levantar você. Existem músicas que Deus pode usar para trazer esperança, para trazer alívio, para preparar você para aquilo que vem a seguir. Não despreze boas canções em um cenário como esse que nós estamos vivendo, de isolamento e de distanciamento social. Eu tenho certeza que algumas músicas fazem parte já da sua vida. Se você olhar para a sua história, existem músicas que estão, de forma muito pontual, presentes ao longo da sua trajetória. Canções que são como se fossem trilhas sonoras da sua história. Que elas também façam parte desse momento tão delicado que nós estamos vivendo. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem ouvido, tem escutado muitas canções nestes dias de isolamento. Parte da manhã, parte da tarde, eu, a minha esposa, as minhas filhas, a gente está sempre ouvindo algumas músicas, e músicas estas que estão fazendo parte da nossa história. A gente vai redescobrindo algumas canções que fizeram parte da nossa vida, a gente vai descobrindo outras músicas que Deus tem usado para trazer encorajamento, ânimo, músicas que Deus tem usado para trazer alegria para o nosso coração. Então eu quero encorajar você a encher a tua quarentena de boas canções. Canções como estes salmos, canções de exaltação e de louvor a Deus, mesmo em dias de sofrimento. Se nós perguntássemos para Jesus, o que nós devemos fazer hoje, tendo a consciência de que o amanhã será extremamente difícil? Dentre tantas outras coisas que Jesus poderia nos dizer, pode nos dizer, eu acredito que olhando para esse texto, ele diria para mim e para você: cante boas canções. Olha, monte uma playlist bem legal que vai edificar a sua vida. E que você possa prestar atenção em cada uma destas canções. E conforme elas forem tocando,
que elas se transformem em orações ao Deus vivo. Eu quero encorajar você a cuidar da sua playlist, e mais do que isso, eu quero encorajar você a compartilhar sua playlist, sabe? Coloque na sua playlist canções que Deus pode usar para trazer encorajamento, fortalecimento, ânimo e alívio em tempos difíceis. Coloque na sua playlist aí também canções que Deus pode usar para trazer esperança, para trazer cura, para trazer saúde para a sua família. E compartilhe com seus amigos essas músicas, que forem fazendo parte aí do seu dia a dia, que Deus está usando para ministrar a sua vida. Compartilhe com outras pessoas. Músicas fazem parte da nossa história, fizeram parte da história do povo de Israel, estiveram presentes na vida e no ministério de Jesus, que elas também estejam presentes na nossa vida em momentos como este. Que Deus te abençoe. O que você fará hoje, descobrindo que amanhã será um dia muito difícil? Você vai parar para cantar e ouvir canções que Deus use para fortalecer a sua alma. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Tenha um bom dia. Fique com Deus. Até a próxima. Grande abraço.